Hoje você vai descobrir árvores tão carregadas de frutos que parecem desafiar a própria natureza e sustentar uma quantidade surpreendente sem comprometer seus galhos. Mas nada ali é por acaso. O vermelho intenso das cerejas atraem as aves quase instantaneamente e, ao se alimentarem, espalham as sementes para outras áreas, garantindo que novas cerejeiras cresçam longe da árvore-mãe. Ou seja, a abundância não é desperdício, é estratégia de sobrevivência. Outro detalhe curioso é que muitas variedades de cerejeira dependem de um período de frio no inverno, acumulando horas de dormência para florescer com força total na primavera. Sem esse descanso gelado, a explosão de flores não acontece da mesma forma. A cerejeira é realmente uma árvore de uma beleza espetacular, uma prova da inteligência da natureza em ação. E quando está completamente coberta de pétalas, é impossível não parar por alguns segundos só para admirar. Número 9. Macieira. A macieira é responsável por produzir uma das frutas mais apreciadas do mundo inteiro, a maçã. Doce, suculenta e nutritiva, ela conquistou espaço na alimentação humana há séculos, sendo rica em vitaminas, fibras e minerais. Geralmente cultivada em regiões de clima temperado, com invernos frios e verões amenos, a macieira encontra no frio o ambiente ideal para se desenvolver. No Brasil, por exemplo, ela se adapta principalmente à região sul, onde as temperaturas ajudam a árvore a cumprir seu ciclo natural. Mas o que realmente impressiona não é apenas o sabor da fruta, é a capacidade produtiva da árvore. Diferente da cerejeira, que produz frutos pequenos e leves, a macieira carrega frutas grandes e mais pesadas, e mesmo assim consegue encher praticamente toda a copa. Em épocas de safra abundante, os galhos chegam a se curvar sob o peso, transformando a árvore em um verdadeiro pomar suspenso. Tudo começa na primavera. A macieira floresce formando cachos delicados em quase todos os ramos. Cada conjunto de flores tem potencial para gerar várias maçãs, especialmente quando a polinização acontece de forma eficiente. E aqui entram as abelhas, que desempenham um papel essencial ao aumentar significativamente a taxa de frutificação. E agora, vem um dado impressionante. Uma macieira adulta pode produzir centenas de quilos de maçãs em uma única safra, dependendo da variedade e das condições de cultivo. Se todos os frutos que começam a se formar permanecessem na árvore, muitos galhos poderiam até se romper. Por isso existe o chamado raleio, a retirada de parte dos frutos ainda pequenos, para equilibrar peso e qualidade. A macieira não produz por acaso. O que parece exagero é, na verdade, resultado de séculos de seleção humana, favorecendo árvores cada vez mais produtivas e resistentes. E tem outro detalhe curioso. O inverno rigoroso, que parece um obstáculo, é justamente o que prepara a macieira para florescer com força meses depois. O frio garante a dormência adequada, sincronizando a floração e, consequentemente, a futura safra. No fim das contas, a macieira não é apenas uma árvore frutífera comum. Ela é o resultado de estratégia natural somada à intervenção humana. Uma combinação que transforma seus galhos em verdadeiras vitrines carregadas de frutos. A macieira é de fato uma árvore frutífera espetacular, não é mesmo? Número 8. Abacateiro. Agora vamos para a próxima árvore frutífera espetacular da nossa lista, o abacateiro. Uma fruta que eu gosto muito e tenho certeza de que muitos de vocês também apreciam. O abacateiro é nativo das regiões tropicais da América Central e da América do Sul, incluindo o México, e hoje é amplamente cultivado aqui no Brasil. Adaptado ao clima quente, ele se desenvolve com vigor e pode atingir um porte impressionante. Se a macieira chama a atenção pela quantidade de frutos grandes, o abacateiro surpreende por produzir muitos frutos gigantes. E o que impressiona não é apenas o tamanho, mas o fato de que uma única árvore adulta pode sustentar dezenas, às vezes centenas, de abacates ao mesmo tempo. Tudo começa na floração. O abacateiro floresce de maneira extremamente intensa. Uma única árvore pode produzir centenas de milhares e até mais de 1 milhão de flores em uma única temporada. É uma quantidade tão grande que parece impossível imaginar que aquilo tudo possa resultar em frutos. Mas aqui está o detalhe interessante. Apenas uma pequena porcentagem dessas flores realmente se transforma em abacate. A maioria simplesmente não vinga. Mesmo assim, como o número inicial é gigantesco, o resultado final ainda é uma árvore carregada. Outro ponto fascinante é o sistema de floração do abacateiro.
Ele possui um mecanismo chamado dicogamia protogênica, no qual as flores se abrem em dois momentos diferentes. Primeiro, funcionando como fêmeas e depois como machos. Esse processo aumenta as chances de polinização cruzada e favorece a produção. Além disso, o abacate é um fruto extremamente rico em energia. A árvore investe bastante recursos para desenvolvê-lo, mas compensa produzindo muitos, garantindo que ao menos parte das sementes tenha a chance de se espalhar. Em boas condições de cultivo, um abacateiro pode gerar centenas de frutos por ano. E mesmo sendo grandes e pesados, seus galhos possuem certa flexibilidade natural para suportar o peso. A estratégia do abacateiro é clara: produzir flores em excesso porque sabe que a maioria não vai se transformar em fruto. É uma verdadeira aposta em massa. O segredo do abacateiro não está na eficiência perfeita, mas no excesso estratégico. Ele começa com uma quantidade absurda de flores, e mesmo que apenas uma fração vingue, já é o suficiente para encher a árvore com frutos robustos e impressionantes. Mais uma vez, temos uma árvore que não chama a atenção apenas pela quantidade, mas também pelo tamanho marcante de cada fruto. E antes de descobrir quais são as próximas árvores, já deixa o seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então agora vamos descobrir quais são as próximas árvores frutíferas incríveis da nossa lista. Número 7. Goiabeira. Agora vamos falar da goiabeira. Nativa das regiões tropicais do continente americano e hoje amplamente distribuída pelo mundo, a goiaba é uma fruta extremamente suculenta, com polpa que pode variar entre o vermelho intenso e o branco, dependendo da espécie. Além do seu sabor marcante, ela é conhecida por ser muito rica em vitamina C, vitamina A e vitaminas do complexo B. Não é à toa que é consumida de tantas formas, in natura, em doces, geleias, sucos e até sorvetes. Eu particularmente gosto muito do suco de goiaba, é uma delícia. Mas o que realmente chama a atenção na goiabeira não é só o valor nutricional da fruta, é a capacidade produtiva da árvore. Diferente de muitas frutíferas que produzem uma vez e entram em um longo período de descanso, a goiabeira pode surpreender novamente, no mesmo ano. Em regiões tropicais e subtropicais, ela pode frutificar de forma abundante mais de uma vez ao longo do ano. Isso acontece porque é naturalmente adaptada a climas com alta incidência de luz solar, temperaturas constantes e crescimento contínuo. Ela se desenvolve rapidamente e floresce com facilidade, especialmente após períodos de poda ou depois de chuvas mais intensas. A goiabeira produz flores em grande quantidade, e essas flores costumam ter boa taxa de polinização, principalmente com a ajuda das abelhas. Outro ponto importante é seu crescimento vigoroso. A árvore forma muitos ramos novos, e é justamente nesses brotos recentes que os frutos costumam surgir. Como as goiabas não são extremamente pesadas, a estrutura da árvore consegue sustentar várias ao mesmo tempo, sem comprometer os galhos. O que faz a goiabeira parecer quase exagerada é essa combinação. Crescimento rápido, muitos ramos produtivos e a capacidade de florescer mais de uma vez por ano. Ela não aposta em poucos frutos grandes. A estratégia é diferente. Produzir muitos. Cada poda ou período chuvoso pode estimular uma nova floração e, consequentemente, uma nova safra. A goiabeira é daquelas árvores que sempre parecem prontas para surpreender. Cresce com vigor, floresce com facilidade e transforma praticamente cada novo galho em uma oportunidade de produzir mais frutos. Realmente, é uma árvore frutífera que impressiona não apenas pela quantidade, mas pela frequência com que decide produzir. E você? Tem uma goiabeira no quintal ou em algum lugar perto de sua casa? Conta pra gente aqui nos comentários. Número 6. Laranjeira. Essa, com certeza, é uma das árvores frutíferas mais bonitas e impressionantes. Gente aqui nos comentários. Antes da colheita. Isso aumenta ainda mais a sensação visual de abundância. O que começa como favoráveis, ele praticamente transforma o ano inteiro em temporada produtiva. Um limoeiro adulto bem cuidado pode gerar centenas de frutos por ano. Como os limões não são excessivamente pesados e têm tamanho moderado, a árvore consegue sustentar muitos ao mesmo tempo sem comprometer os galhos. Outro fator importante é que o limoeiro mantém suas folhas durante todo o ano. Essa característica perene permite produção contínua de energia por meio da fotossíntese, sustentando flores e frutos simultaneamente. O aroma das flores é intenso e marcante,
tão forte que inclusive é aproveitado na indústria de fragrâncias. Esse perfume também atrai abelhas, que contribuem para aumentar a taxa de polinização. Muito interessante, não é mesmo? Muitas variedades são autopolinizáveis, o que facilita ainda mais tempo sem comprometer os galhos. Outro fator importante é que o limoeiro manda de nunca parar. E você? Tem um limoeiro no quintal de sua casa? Eu tenho um, e aqui em casa não falta limonada para se refrescar naqueles dias quentes. Número 4. Amoreira. Se algumas árvores impressionam pelo tamanho dos frutos, a amoreira chama a atenção por outro motivo: a multiplicação. Quando ela entra em safra, parece que cada galho decidiu frutificar ao mesmo tempo. São dezenas, às vezes centenas de pequenas amoras surgindo juntas, espalhadas pela copa como pequenas manchas escuras que vão se intensificando dia após dia. A amoreira é naturalmente vigorosa, cresce rápido, feridas. E a jaqueira, ela é uma árvore gigantesca e impressiona porque seus frutos podem ser enormes. E o que mais impressiona é que uma única árvore consegue produzir vários ao mesmo tempo. A jaqueira é uma árvore tropical vigorosa, que pode florescer várias vezes ao longo do ano em condições favoráveis. Uma característica curiosa é que os bananeira. Agora vamos falar dessa planta realmente espetacular da nossa lista, que produz essa fruta que eu gosto muito. E acredito que muitos de vocês também apreciam, a bananeira. E aqui vai uma curiosidade que muita gente não sabe. Apesar de parecer uma árvore, a bananeira na verdade não é uma árvore. Ela é classificada botanicamente como uma planta herbácea gigante e mesmo assim consegue produzir uma quantidade impressionante de frutas. O que mais chama a atenção é que um único cacho pode carregar dezenas e às vezes até mais de uma centena de bananas penduradas ao mesmo tempo. A bananeira cresce rapidamente e concentra grande parte da sua energia em um único ciclo de produção. Depois de alguns meses de crescimento, surge a inflorescência, aquela estrutura alongada que começa a formar o cacho. À medida que essa estrutura se desenvolve, aparecem várias fileiras de flores. Com o tempo, essas flores se transformam nas chamadas mãos de bananas, que são os grupos organizados de frutos dentro do cacho. Cada mão pode conter várias bananas, e um único cacho pode reunir diversas dessas fileiras.